ansiosos, ansiosas da produtividade. Estamos aqui hoje para mais um capítulo, aqui para mais um episódio do nosso canal, que faz parte de uma série de 3 episódios que a gente está abordando sobre atividade física e ansiedade. Então são 3 episódios. Um que a gente vai falar de atividade física para idoso, atividade física para adulto e outra atividade física para criança. Hoje a gente vai falar de atividade física para criança, então atividade física para criança e ansiedade. E eu trouxe aqui o Cadu Neroski, ele é educador físico escolar com mestrado na Universidade de Nova York, ele vai se apresentar melhor, e também com curso de educação física na Austrália. Se apresente, Cadu, que é mais fácil. Então, sou professor com alguns anos aí de experiência na área de educação física escolar. Tive a oportunidade de fazer um mestrado pela Universidade de Nova York, na área de educação e liderança educacional, com a certificação também em liderança educacional. Então, mestrado de estudos multidisciplinares e liderança, na verdade. E também tive a oportunidade de estudar na Austrália, novamente fazer curso na área de educação física, ganhar 2 certificações lá, certificação tanto de preparador físico como de personal trainer. E tenho também formação na área de nutrição pela Universidade Católica de Brasília, mas ao longo da minha trajetória eu me dediquei mais, eu me apaixonei pela educação física escolar e tive experiência em academia, também experiência trabalhando como nutricionista, mas que tomou minha paixão e meio que guiou a minha vida foi a educação física escolar, que eu já venho há alguns anos trabalhando nessa área, né? Então já dei aula desde a educação infantil até o ensino médio. Hoje eu atuo principalmente com o ensino fundamental anos finais, então do 6º ao 9º ano. Legal. E o que eu acho que é interessante aqui, para a gente começar o papo, é o seguinte, a minha filha, a Isabela, então quando ela chegou no colégio que você dá aula, ela era completamente descoordenada. E assim, e o problema que a gente identificou na época, que o problema é porque a criança, ela basicamente, apesar de brincar na rua e tal, mas ela aprende muita coisa no colégio. Sim. Quando aquelas atividades de pegar bola, de jogar atividade coletiva e tal, essa coisa toda. E ela, como você mesmo disse em papos que a gente já teve, que infelizmente deve ter tido professor de educação física que só rolava a bola, né? Assim, rola a bola e deixa lá, e essa criança, na verdade, não tem atividade física. E você conseguiu consertar ela, né? Consertar não, né? Não, assim, que é importante Sim. pra caramba pra ela. E ela reconhece isso hoje em dia. Ela fala, cara, que ela não conseguia jogar bola pra cima e pegar de novo. Sabe, assim, várias outras. Então ela corria destrambelhada. E ela mesmo fala isso rindo, né? Sim. E hoje em dia ela consegue correr direitinho, correr, parar, mudar de direção, jogar bola pra cima, ela consegue jogar vôlei. Assim, e eu notei que várias outras meninas, no caso dela, assim, que eu notei mais por conta dela, que não tiveram essa atenção, são, ainda mais hoje em dia, que não brincam na rua que nem a gente brincava. Exatamente. Entendeu? Então, as crianças realmente, cara, são adultos que não conseguem andar direito, assim, sabe? Que tem problema de, às vezes, subir um obstáculo, alguma coisa assim, né? Na verdade, uma das mudanças que tem acontecido bastante, assim, até você pegar o caso da Isabela, não é que necessariamente eu não posso afirmar que os outros professores apenas rolaram a bola, mas que todo mundo nasce com um potencial gigantesco, né? E para poder se desenvolver, isso é fato. Então, assim, hoje em dia tem gente, por exemplo, que as pessoas, às vezes, podem ter uma má formação e mesmo assim eles conseguem desenvolver o máximo do potencial deles. Então, a questão são os estímulos. Então, o que deve ter acontecido no caso dela é que os estímulos talvez foram insuficientes para o desenvolvimento motor dela. E essa era a percepção e essa foi a análise que eu fiz assim que eu recebi ela como aluna, que precisava aumentar a quantidade de estímulo. E hoje em dia, uma das coisas que acontece, principalmente nessa faixa etária aí da adolescência, é a gente continuar mantendo os alunos motivados a fazer atividade, né? Porque, de fato, essa geração mais moderna hoje, até por uma questão de insegurança e tal, é os acessos à atividade física, né? Como a gente teve, eles não têm. Então, por exemplo, brincadeira na rua e tal. Então, assim, hoje em dia quem mora em prédio, dificilmente você vê o pessoal descendo, jogando embaixo do prédio, do bloco, ou na rua, né, saindo à rua jogando, tendo... Eu tive acesso a, por exemplo... Jogar futebol na rua, jogar bets. 20 crianças participavam na minha rua, jogavam e tal. E também tem a questão da diminuição das famílias também, né? Na nossa geração ali, os pais tinham 3, 4 filhos e tal. Então, tinha muito mais crianças hoje em dia mal tem disponível para brincar. Hoje em dia, um casal no máximo e olhe lá. Então, assim, as famílias estão reduzindo o tamanho das famílias, tem reduzido a quantidade de crianças também na rua para brincar,
Não que, né, isso seja uma verdade absoluta, mas pelo menos é o que costuma se ver, e as crianças estão, por uma questão de insegurança, estão cada vez mais dentro de casa e menos fora de casa. Além da competição com o tanto de estímulo que tem hoje em dia, como o celular, videogame. Para ficar sentado, né? Para ficar sentado e parado. Então, você vê, se você perceber o estímulo hoje, por exemplo, dessas crianças em relação à coordenação motora fina ali, a coordenação motora de digitar, está muito mais estimulado do que antigamente. Né? Se você pegar quando surgiu o celular aí, para que a gente começava a digitar, a gente, né, as pessoas mais velhas digitando, você pega, até muda, assim, vai num dedo. Então, se você pegar essa geração dos meninos mais novos, eles digitam com os 2 polegares, extremamente rápido e tal. Às vezes separa até o teclado, coisa que quase ninguém faz, e eles digitam super rápido. Então, eles já estão mais acostumados e o estímulo que tem acontecido com eles é bem diferente do estímulo que aconteceu na nossa geração. Agora, de fato, o que a gente precisa fazer é promover né, a atividade física para que eles se movimentem como um todo, né, como um corpo todo. Porque isso é o que tem mudado bastante no perfil, e você vê que doenças antigamente mais comuns na terceira idade, que provavelmente é o que o Marcelo deve começar com você sobre, hoje em dia já tem acontecido com crianças com adolescentes e crianças e tal. Ele comentou até criança, quando ele dava aula em colégio, ele comentou que tinha criança de 14, 15 anos ansiosa, já com crise de ansiedade, né? Então, assim, coisa que a gente não tinha, não que não tivesse, exatamente, mas não era tão frequente quanto hoje em dia, que você falou, a pessoa fica muito em casa, fica isolada, não tem interação, não sabe interagir socialmente. Né? Então, a gente que brincava na rua, teve um capítulo, um episódio muito legal aqui, que quem não viu, recomendo que veja, que foi com a doutora Andréa, pediatra, que a gente falou baseado naquele livro lá da geração ansiosa. Né? Então, nesse livro ele fala que um dos problemas, as crianças hoje em dia estão muito ansiosas, e um dos problemas, uma das causas da geração ser ansiosa é a falta de brincadeira corpórea. Que eles falam. Então, é você brincar realmente com, sabe, e correr risco. Fala isso explicitamente, você se machucar. E além disso, do fato de você estar em grupo, então eu chego no grupo, aí eu tenho que, de alguma forma, ler você para eu poder me aproximar de você. Ou então você faz uma coisa que eu não gosto. Eu tenho que arrumar uma forma de expressar que eu não gosto. Quando você está só na rede social, se eu gostei de você, eu te sigo. Se eu não gostei, eu te bloqueio. Então, assim, cria adultos depois que, cara, não tem experiência no convívio social, né? O convívio social, por exemplo, acho que hoje uma das... eu vejo algumas escolas, por exemplo, começando a diminuir bastante a educação física escolar dentro da escola, né? Eu acho um absurdo. E eu acho um absurdo também, e às vezes até não valorizando a educação física como ela deveria ser valorizada. Eu vejo a educação física hoje exatamente como uma ferramenta de resgate nesse aspecto, né? Até do convívio social, porque assim... Num dos cursos que eu fiz, né, de jogos cooperativos, por exemplo, o Fábio Broto, autor do livro de jogos cooperativos, ele cita que a gente vive como joga e joga como vive. E o jogo ele tem essa possibilidade dessa simulação do que é a vida. Né? Então, a ideia da educação física trazer jogos escolares, o jogo para dentro da escola, hoje eu já entendo que, até fugindo um pouquinho do que está dentro da BNCC apenas de... BNCC às vezes traz, por exemplo, jogos digitais, jogos de aventura e tal, e eu acho que muito mais importante do que a gente às vezes trazer jogos digitais, porque já está bem presente na vida deles, é a gente trazer exatamente essa percepção deles dentro do jogo. Quem é o indivíduo dentro do jogo? Eu acho que essa reflexão sobre quem são as pessoas dentro do jogo, como que elas estão jogando, é o que faz com que elas percebam e ganhem ferramentas, né, esses soft skills para o resto da vida delas. Exato. Então, assim, quando você participa hoje de um jogo, você consegue, de alguma forma, o teu inconsciente já começa a atuar e você começa a revelar dentro de você quem você é realmente. Você vai ser aquela pessoa que na hora do desafio vai fugir, você vai ser uma pessoa que vai trazer novas soluções, você vai ser uma pessoa que vai ser mais estrategista, menos estrategista, mais de execução, menos de execução, né? Você vai ser o que vai excluir quem não joga bem, e isso é o que faz com que a gente consiga trabalhar dentro da escola hoje com a educação física como uma ferramenta muito boa para esse autoconhecimento. Então, dentro de tudo isso que a gente conversou, acho que hoje uma das coisas que acontece é que quando a gente pega a atividade física, a diminuição da atividade física na rua, por exemplo, e o aumento da ansiedade, voltando no assunto da ansiedade, é que a interação social ela está diminuindo. Então, você tem interação social via real, rede, né? Social, não interação via real. Então, por exemplo, quando você brincava na rua, você às vezes tinha que pegar próximo.
Então, quando Tem que saber esperar. você tinha que saber esperar. Hoje em dia, ninguém sabe esperar. A maioria dos jogos são digitais. Não, estabelecer regra. Quando a gente jogar bola... Estabelecer regra, combinar. Como é que vai ser? Criar os combinados, criar os combinados, administrar os satisfação e tal, negociação, várias capacidades importantes. E são várias capacidades importantes que vão ser necessárias para o resto da sua vida. Você vai ter que saber negociar uma regra, você vai ter que aceitar abrir mão de uma coisa que você não frustração aceitar também. a frustração. Aceitar que nem sempre a regra vai seguir exatamente do jeito que você quer. Você vai perder. Que você vai perder, que às vezes você vai ganhar. Né? E se você se esforçar, você ganha, mas nem toda vez que você se esforçar, você vai ganhar. As parcerias, tem dia que você vai ganhar jogando com uma pessoa, tem dia que você vai jogar com outra, e você pode se dar bem com uma pessoa ou com outra, tem uma pessoa que você vai se dar melhor do que com outra. Então, assim, isso são todos soft skills que a gente precisa pro resto da nossa vida. Isso que eu acho engraçado. Você falou a palavra que eu ia trazer isso, mas você já trouxe. Acho que todo adulto que foi moda, eu falava sobre soft skills, de várias palestras e cursos aí pelo Brasil e tal, é uma palavra que entrou no jargão corporativo, Sim. sendo público ou sendo privado. Então, vários adultos se preocupando em desenvolver soft skills. Que agora é engraçado que aí quando a gente olha para e vários adultos têm filhos, ou tem sobrinho, ou tem alguma coisa assim, né? E aí quando olha para as crianças, aí não privilegia a educação física, que é justamente a disciplina que ensina a desenvolver soft skills. Não quer dizer que não desenvolva quando está tendo matemática ou ciências no colégio. Sim. Mas qual é a disciplina que mais foca no desenvolvimento das soft skills? Sem dúvida nenhuma. É atividade física, pô. É a educação física no colégio. Aí os pais, quando querem cortar alguma coisa, corta o quê? Corta justa a educação. Ou a administração escolar, quando vai cortar, corta justamente o quê? Corta a educação física, cara. Que a gente vê... E, cara, tem várias pesquisas que mostram que a habilidade técnica você desenvolve assim, ó. Sabe? Agora, a habilidade humana, isso que a gente acabou de falar, de saber negociar, se frustrar, saber ler o outro, saber interagir socialmente, cara, isso aí, às vezes, são anos desenvolvendo. E a gente vai desenvolvendo isso justamente no colégio, né? Assim, e principalmente educação física. Um tempo atrás se falava muito daqueles 4 fluências do século XXI para a educação, criatividade, comunicação, né? Trabalho em equipe, né? Que seria colaboração e tal. Então, esses 4 Cs... trazem a educação física traz bastante isso dentro dela. Então são habilidades que foram se perdendo aí ao longo né, dessa virada de século aí, que agora para o século XXI eram habilidades que estavam sendo previstas como fundamentais dentro da educação. A criticidade, comunicação, criatividade e colaboração. Então, quando você pega esses 4 Cs, você consegue desenvolver todos eles dentro de uma atividade, por exemplo, física escolar. Né? Você consegue botar ali dentro de uma atividade... E olha que a gente tem que separar, por exemplo, atividade física escolar de treinamento. Então, quando a gente fala de educação física escolar, eu não estou falando de treinamento físico. A educação física escolar ela tem que ter um aspecto bem diferente também. É importante a gente ressaltar isso. Porque tem também a questão de que muitas pessoas pensam no esporte, né, na escola, o esporte na escola. Tem o esporte na escola, que aí vai ser muito mais técnico, com vontade de buscar objetivos e tal, e tem educação física escolar, que aí é onde a gente traz a Isabela de volta no assunto, que é exatamente, às vezes, pegar uma criança que às vezes não teve um histórico tão bom de desenvolvimento motor e que ela precisa de um ambiente que favoreça isso. E aí onde entra o professor de educação física que tem que ter essa visão. O professor que não vai permitir que o aluno seja excluído das aulas. Então, vai ser uma educação física que vai incluir todo mundo e que vai querer com que os alunos não desistam da atividade. Então, assim, que todo mundo vai ser importante dentro da atividade. E o desenvolvimento de cada um vai acontecer, e aí é uma das maneiras que, é uma das coisas que torna difícil, por exemplo, a avaliação em cima de, se eu for avaliar o desempenho motor, eu vou estar sendo injusto, porque eu vou tentar considerar, e não vai ser aquele período de 1 ano, às vezes, que vai criar com que o meu aluno tenha um desenvolvimento motor dentro do esperado, mas eu vou ter que avaliar o crescimento dele dentro daquele ano. Então, a avaliação física tem que acontecer, a avaliação, né, para a realidade da escola, ela tem que acontecer adaptada ao crescimento da criança dentro daquele ano. Então, assim, tanto que a Isabela se dedica, e para eu conseguir avaliar ela, eu preciso que ela participe, que é uma das coisas que, para mim, na minha aula, é inegociável. E eu acho que as escolas tinham que considerar inegociáveis as participações dos alunos dentro das aulas de educação física. E não é a realidade hoje. É como você falou, às vezes alguns pais mandam atestados que a gente sabe que não é necessariamente uma coisa assim, então, ou mandam uma mensagem pedindo para excluir o filho da atividade. Quando é um atestado de fato, realmente a gente, né, mas às vezes o atestado é de algo que você vê que dá para adaptar. É meio uma adaptar, vontade, né? E dá para adaptar, né? Falta de interesse. Não dá para falar,
né, da razão do atestado, mas a gente sempre respeita o atestado, Claro. mas a questão dá para adaptar ali e às vezes fazer com que o aluno adapte de alguma forma a participação dele dentro da aula, mas não necessariamente as famílias às vezes querem que isso aconteça, né? E às vezes nem o aluno quer, né? Às vezes o aluno, você já conhece o histórico do aluno, são os alunos que vão atrás de desculpas, vão atrás para não participar da aula, só que a criança ela não entende o prejuízo que ela está tendo com aquilo. Então, a gente que é adulto, que a gente que já percebe, que está mais estudado, e a gente tem que buscar os benefícios para aquelas crianças. Então, às vezes os pais, e aí fica o meu apelo, é que os pais não entrem sempre ali meu filho não quer fazer aula de educação física, então vou liberar o meu filho de não fazer aula de educação física. Não, pai. Você, do mesmo jeito que ele não quiser matemática, você vai ter que obrigar ele a estudar matemática, você tem que obrigar ele... você tem que querer que ele faça educação física. Né? Assim, gostando ou não gostando, porque vai gerar um benefício para ele. É da mesma forma que a gente às vezes quer que o nosso filho coma uma salada, mesmo ele não gostando naquele momento. Sim. Então, assim, a gente como adulto, a gente tem que estar ciente do que é bom para o nosso filho e a gente tem que tentar trabalhar isso para que até que ele descubra o prazer dentro daquilo, né? E tem como ter prazer, porque se você for pensar hoje que a gente fala muito de geração dopaminérgica aí, que busca dopamina de qualquer forma, né? A atividade física vai trazer isso também. Com certeza. Então, assim, né, você vai conseguir essa liberação dessa dopamina durante a atividade física. Quantas pessoas não treinam? Você treina, acaba o treino, você sente aquela sensação de prazer, de tarefa realizada e tal. Então, é exatamente dentro desse aspecto que eu busco com a obrigação, né, assim, que os meus alunos participem da minha aula. É uma das formas uma das coisas que eu prezo muito. Porque é o tempo que vai fazer esse desenvolvimento. Como você vê, a Isabela, por exemplo, chegou para mim no 6º ano, com mais dificuldade, agora ela está indo para o 9º ano, e no 9º ano dela ela já está com um desenvolvimento motor muito melhor do que ela estava no 6º. Ela jogava até vôlei. E ela ficava super orgulhosa disso. Exatamente. Então, assim, hoje ela participa de todas as atividades. Ainda tem alguma dificuldade? Pode ter, não tem problema. Todo mundo tem dificuldade. Né? Tipo, eu mesmo vou jogar futebol, até hoje eu tenho dificuldade. Eu sou professor de educação física e futebol não é o meu esporte. Então, assim, outros esportes eu tenho mais facilidade. E é normal. A gente vai viver a vida assim. Todo mundo vai ter uma facilidade para uma coisa ou outra, mas... De novo, e o esporte ajuda você a entender isso, Exatamente. Né? Quais são os seus pontos fortes, os pontos fracos, o que você pode desenvolver, o que você pode evitar, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Eu vou te falar um negócio que Você uma vez também falou, e depois eu quero fazer uma outra pergunta, mas uma vez você falou um negócio muito maneiro de que a aula do professor de educação física pode complementar a aula técnica de conteúdo que ele está tendo. Então, se ele está estudando física, está estudando matemática, cara, e eu tô lendo o livro agora, que é a biografia do Leonardo da Vinci. E ele foi um dos precursores do método científico. E ele falava, então, que ele sempre começava todo o processo pela observação. Então, da observação... Aí depois ele vai para a experimentação e depois para a teoria. Entendeu? E o caminho inverso é a mesma coisa, de chegar e da teoria, vai para a experimentação e vai para a observação. Você pode fazer tanto indo quanto vindo, entendeu? Sim. É um método científico. Então, assim, você consegue... E a aula, a educação física, é uma experimentação. E não existe método científico ou a produção de conhecimento se você não experimentar, se você não viver. Entendeu? Então, é óbvio, eu vejo isso como um negócio óbvio, e deveria ser assim, na verdade. Eu acho que, então, que os professores de conteúdo, de português, matemática, ciência e tal, deveriam interagir com o professor de educação física e junto montar o conteúdo para ter... Então, que a criança vai estar lá desenvolvendo a capacidade motora dela e vai também fazendo links com o conteúdo que ela está vendo na sala de aula. Né? Porque no fundo, não sei se você já viu, teve um meme aí um tempo atrás rodando sobre diferença de informação e conteúdo. Aí era um quadrado, com informação eram vários pontinhos, né, e conhecimento eram... Não era interligar essas informações. Então, assim, quando você pensa em conhecimento e que a escola traz conhecimento, a escola tem que também interligar as matérias. Então, assim, há um tempo atrás a gente tinha um projeto muito bonito lá na escola que se perdeu, na escola onde eu trabalho, que se perdeu, que se chamava Mixed Classes, que eram aulas, né, que misturava inglês com ciências, com... Então, por exemplo, uma das aulas a gente trabalhou, por exemplo, com a questão do pão, a história do pão. Aí trouxemos a história do pão, o pão dentro da religião, o pão na história da humanidade. Aí trabalhamos também, eu como educador físico trabalhei
o uso do centro de gravidade da força e como você vai aplicar, transferir a sua força para sovar o pão e ensinando a técnica de sovar e tal, e fazendo uma associação da sovagem com um pouco de massagem também, das técnicas de massagem. Então a gente conseguiu desenvolver vários aspectos usando um tema transversal. E são coisas que têm se perdido na escola. Hoje em dia, por exemplo, temas transversais, interdisciplinaridade, né? São coisas que às vezes tem escola que aplica, mas hoje em dia começa a ter muita teoria, muita coisa nova e às vezes coisas básicas poderiam ser utilizadas. Educação física, por exemplo, né? Uma das conversas que eu me lembro da gente falando sobre essa interação é o professor de física, né? Pegar uma aula de física. O cara está trabalhando ali velocidade, trabalhando resistência. As leis de Newton, pô. Leis de Newton, exatamente. Então o cara vem correndo com a bola de basquete. Por que ele não faz a cesta? Quando ele vem correndo e só joga a bola para cima, né, a bola vai vir na velocidade que ele está, vai bater na tabela e vai voltar. Então ele precisa frear a bola para que quando a bola bata na tabela, ela com a velocidade reduzida, ela bata e entra. Se ele só jogar na velocidade que ele vem correndo no desespero, ela vai sair na mesma velocidade que ele, vai bater na tabela e vai voltar. Então assim, essas coisas ele pode entender né, a hora certa de driblar uma bola. Então assim, a gravidade vai empurrar a bola para baixo. Então vai ter uma hora que a bola vai parar. Se você tentar empurrar a bola antes da bola estar naquele instante onde ela para no zero, e você vai ficar batendo contra a bola e você vai fazer mais força e vai perder o controle. Então assim, vai ser mais difícil. Então você vai ensinando detalhes e trazendo detalhes da física, trazendo detalhes ali de biologia, respiração, como controlar a respiração, como funciona o diafragma, por que dá dor de lado. Então você vai trazendo vários desses aspectos e vai conseguindo fazer essa inter-relação. Hoje em dia, a escola perde muito essa oportunidade. A educação física poderia ser uma matéria coringa dentro da escola. Que junta tudo, né? E juntar tudo. Né? Então, você trabalha história, por exemplo, né? Linguagem. Né? Da onde veio uma palavra, né? O surgimento de uma palavra. Então, assim, a palavra futebol, que foi aportuguesada, veio da língua inglesa. De onde surgiu as regras. A história dos esportes. A história dos esportes. Geografia, de onde surgiu, geografia. Por que surgiu o esporte? O tênis, por exemplo, jogava dentro de castelos, né? Então era um esporte de elite, jogava-se dentro de castelos e depois foi levado para fora do castelo. E por que na Inglaterra ele é tão famoso? Né? Então, por que o Wimbledon tão... Os grandes slams, então? Dos grandes slams e tal. Então, assim, você começa a ter essa relação, né? Então, você vai vendo que a história traz o esporte, por exemplo, o surgimento do futebol, junto com o surgimento do rugby, do futebol americano, a relação que teve, a vinda do esporte para o Brasil, quando veio, como veio. Então, várias coisas que você pode ir trabalhando e mostrando exatamente essa... Globalização não é de agora, entendeu? Não é a internet que trouxe a globalização. Então, e você vê... E o esporte acaba sendo um pouco desvalorizado em outros aspectos. Matemática, por exemplo, matemática financeira, patrocínio, apostas, hoje em dia, tantas casas de apostas aí e tal. Então, como é que funciona? Como que dá para... Então, você pode usar vários desses conteúdos, né? Envolvendo esporte, envolvendo educação física, envolvendo... E só que as pessoas acho que acabam que esquecem um pouco disso, né? A medicina, por exemplo, medicina esportiva hoje em dia, super valorizada. É verdade. Né? Então, assim, e às vezes o garoto não quer nem ser um atleta, mas ele gosta do esporte, quer ser médico, gosta do esporte, ele pode associar isso. Cara, até você vê assuntos modernos hoje em dia. Eu tenho um colega que ele está desenvolvendo, acho que se não me engano, é a academia da FIFA de estudo, sabe? E ele é um cara que estuda IA, entendeu? Então ele está desenvolvendo isso e ele adora futebol. E por cá tá fazendo para a FIFA. Então ele está juntando IA com futebol. E a gente que assiste NFL, por exemplo, vê que tem muita estatística ali. Hoje em dia o cara coloca um sistema ali que fica monitorando, dando probabilidade de passe, tal, não sei aquele bando de coisa lá. Então dá para juntar inclusive esporte com IA, que é um tema super moderno. Então se a criança ela conhece o esporte, isso é engraçado, né? Porque eu estava conversando com o Arthur hoje, o meu filho, né? Aí ele falou, cara, ele tá querendo aprender a programar, porque ele quer pegar a varinha dele, aquela varinha do Harry Potter lá que usava na Disney, para programar aquela varinha para ele poder ligar a luz e mudar de canal. Entendeu? Aí por conta disso ele tá querendo aprender a programar. Olha que interessante. A mesma coisa, uma criança que eventualmente ela se interessa por esporte, ela pode pegar e querer
aperfeiçoar o esporte, então ela vai ter que estudar física, eventualmente, Sim. estudar as regras, ou estudar IA, que é uma coisa moderna, estudar computação, para simulação, um monte de coisa, entendeu? Então, de novo, realmente a atividade física dá para ajudar na aprendizagem, que é justamente a parte da experimentação de diversos conteúdos que são interessantes. Não, eu tenho um relato de uma mãe, né, de um aluno meu, né, numa das reuniões de pais, assim, ela veio me perguntar, falou assim, como é que é meu filho? Eu sei que ele é bem desajeitado e tal, não sei o que. Eu falei, pô, mas teu filho tem uma boa interpretação, ele é um bom estrategista. Ele pensa bastante, às vezes ele está lá dentro do jogo e ele usa a estratégia para ajudar a equipe. Ele sabe que ele não é o mais habilidoso, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele é um cara que tem uma leitura muito boa do jogo. Então um cara dessas horas pode ser um técnico. Mas no caso dele, por exemplo, o relato dela foi que o filho dela, antes mesmo de se formar na escola, já estava conseguindo tirar notas boas no vestibular. E a mãe dele foi conversar com ele e falou assim, como é que você conseguiu isso? Ela falou assim, não mãe, eu criei uma estratégia. E aí eu pensei isso, ela falou assim, caramba, na hora eu lembrei de você. Então o relato dela foi para mim, ela veio assim, na hora eu lembrei do que você me disse, que às vezes ele não é o mais habilidoso, mas ele é bom estrategista. Sim. Então assim, esses relatos é que são importantes. Então às vezes uma criança que está dentro de um jogo, assim, não necessariamente ela precisa ser a mais habilidosa. E não é isso que a gente quer dentro da educação física escolar. Mais uma vez eu repito, eu acho que a gente pode até descobrir bons talentos, e aí a minha função como professor, e eu faço isso várias vezes, eu encaminho. Isso, tipo, às vezes um menino tem boa facilidade para ser um tenista, para jogar tênis. Às vezes ele tem facilidade para futebol, e a gente tem que encaminhar para o vôlei, e encaminhar, porque às vezes ele tem um talento que pode desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ver outros talentos. Talento de quem se comunica bem, quem tem boa liderança, né? Quem, às vezes, está ali dentro da equipe e consegue comandar. Então, né? Então você começa a lapidar e a conhecer melhor seus alunos, e os alunos também conseguem conhecer melhor a eles mesmos, utilizando a educação física escolar. E agora, outro assunto aqui, puxando agora lá para a ansiedade. E você já viu casos lá de que a criança ela tinha problema de ansiedade? E a ansiedade se manifesta não só, muitas vezes, no pensamento acelerado da criança, de ficar antecipando, que às vezes não dá nem para você identificar isso, entendeu? Mas muitas vezes a criança, ela se isola, entendeu? Que é um dos principais sintomas da ansiedade é o isolamento, né? A pessoa, justamente para evitar um monte de coisa, ela começa a se isolar, entendeu? Então, e problemas também então, de interação social, esse tipo de coisa. Então, você viu ou tem uma história para contar de alunos ou vários alunos que chegaram lá, digamos, meio ruins nesse aspecto e graças à atividade física, da educação física, ela conseguiu superar ou lidar melhor com a ansiedade? Tem vários casos, na verdade, mas assim, atualmente tem um caso, eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela tem muita dificuldade exatamente em função da ansiedade. Então, assim, até para ela conversar e explicar situações para a gente, ela fala de uma forma mega acelerada e ela se atropela. E é difícil para a gente, às vezes, ajudar sozinho. Então, assim, lógico que toda ajuda, nesses casos, a gente tem que identificar um problema e aí tem que ter uma ajuda multidisciplinar. Sim. Então, assim, o esporte sozinho, ele vai ser uma das ferramentas que vai auxiliar. Mas, na verdade, quando já chega nesse caso que já tem a crise de ansiedade já instaurada, a gente precisa ter o apoio de toda a equipe escolar. Então, a gente vai desde o orientador educacional, ao psicólogo, a família que tem que estar atenta a isso e aceitar também, porque às vezes a família também acaba sendo uma equipe que bloqueia esse tratamento, então assim, ela às vezes não quer aceitar que o filho possa ter uma dificuldade, né? E aí os outros professores, as outras matérias, então assim, a equipe inteira da escola tem que estar com os olhos voltados para ajudar essa criança. Né? Então, assim, hoje em dia, assim, e falar da causa, quando a gente fala das possíveis causas, a gente fala tentando prevenir novos casos. Né? A gente não vai adiantar falar assim, nossa, olha, tecnologia em excesso, tela, não sei o quê. A gente quer evitar que novos casos aconteçam, mas quando o caso já está instalado, a gente tem que ter um trabalho multidisciplinar para ajudar isso. Aí inclui alimentação, porque a ansiedade, por exemplo, também um excesso de açúcar, alimentação rica em carboidratos simples também não vai auxiliar, né? Então todos esses aspectos. Mas o esporte em si, ele vira uma ferramenta de auxílio, sim. É lógico que vai ser um trabalho de formiguinha. Então que a gente vai ali junto com todas as outras equipes, trabalhando com que a pessoa consiga se identificar dentro de um grupo, consiga começar a trabalhar um pouquinho mais a respiração. Então é uma das coisas que eu tento agir dessa maneira com essa minha aluna, por exemplo. Ela chega
para fazer atividade, e às vezes eu tenho que respeitar o tempo dela. Então, por exemplo, eu tenho que adaptar a aula para a realidade dela, porque para trabalhar com a equipe toda, às vezes ela começa a ter mais dificuldade. Eu preciso que ela saia, trabalhe um pouco mais isolada, mas ela faça algum tipo de atividade, porque a atividade em si já vai gerar um benefício para ela, né? Então, assim, vai se acalmar, talvez, não, se eu forçar que ela participe dentro de uma equipe ou dentro de um jogo coletivo, talvez para ela seja pior. Que ela fique mais ansiosa, sim, porque às vezes se cobra de não estar colaborando, se cobra de não estar performando bem, e aí sai de lá, né, mais ansiosa do que ela entrou. Então, às vezes, dá um passo para trás, deixar ela fazer uma atividade física um pouco mais com um grupo menor, ou com algumas colegas que são mais próximas, para que ela consiga desenvolver ali atividade física e trazer aquele benefício de relaxamento para o corpo, né, de liberação de dopamina, de endorfina e tal, e ela fique mais tranquila, mas uma dopamina, né, que vai vir depois dela conseguir algo trabalhando com a equipe pequena dela lá, mas a serotonina que já vai trazer a sensação de prazer, aí vai gerar um benefício sim para ela, né? Então, assim, nesses casos, a gente vai sempre com um olhar cuidadoso, mas o trabalho não é um trabalho imediato, é a longo prazo e sempre pensando no trabalho né, coletivo, né? Vai ser uma equipe de adultos olhando para aquela criança com um olhar de carinho e atenção. Cara, é engraçado, né? Que eu acho que todo mundo tem consciência de que para você melhorar, você tem que se alimentar melhor e praticar exercício físico. Entendeu? Eu acho que é o óbvio, sim, né? Aí, de novo, e às vezes o pessoal parece que esquece isso quando olha para a criança de ignorar esses dois aspectos, né? E, de novo, quando a gente vê os estudos que falam de ansiedade, o pessoal sempre fala de praticar exercício físico, e quando fala de adulto, de procurar um hobby. E normalmente o hobby tem a ver com atividade física. Correr na rua. Correr, sabe? Jogar, como é que é? Beach tênis, ou jogar tênis, ou seja, algum esporte, né? Adotar isso como hobby. E, normalmente, quando as pessoas elas encontram, o adulto, ele resgata o esporte que ele tinha prazer quando ele era criança. Então ele lembra, quando era criança eu jogava futebol e eu adorava. Sei lá, hoje jogava, tipo, bets, por exemplo, mas que tem a ver com tênis, né? Tipo assim, então, aí começa a jogar tênis, jogar cricket, squash, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então, agora se a criança ela não tem isso no colégio, imagina, ela vai se tornar, eu falo, um adulto capenga, né? Sim. Porque ela vai chegar lá e não vai ter nem esse recurso dentro dela para ela poder eventualmente utilizar na vida adulta. E a gente pode ir até mais, não só, a gente está pensando aqui, às vezes, só na atividade física com a questão da ansiedade, mas, se eu não me engano, em 2012, por exemplo, o American College of Sports Medicine, junto com a Nike, eles trouxeram um relatório chamado Design to Move. Né? Para mim foi muito impactante. Quando eu peguei esse relatório, eu estava dando uma estudada nele, assim, eu achei bem interessante. Porque eles fizeram uma campanha, inclusive, é lógico, teve a Nike, tem influência mercadológica e tudo e tal, mas o interessante foi que eles trouxeram relatos de vários países do mundo da diminuição, do decréscimo de atividade física em crianças, no mundo inteiro. E a campanha começava com o que você faria com 5 anos a mais da sua vida. Porque a expectativa de vida da geração dos nossos filhos ela está 5 anos a menos do que a expectativa de vida nossa. É mesmo? Por falta de atividade física. Caramba! Então, assim, são 5 anos a mais que a atividade física pode promover na saúde dessas crianças, que a gente está deixando de ter por inatividade física. Então, quando foi feito esse relatório, é um relatório bem completo, já não está mais acessível, assim, né, você não consegue mais, porque a campanha meio que acabou com mudança de governos e tal, mas o que ficou interessante desse relatório foi esse alerta de que a importância da atividade física. A OMS prega, por exemplo, para crianças de 5 a 17 anos, 60 minutos por dia de atividade moderada vigorosa. Então, assim, atividade física que não é só o lazer, não é só brincar ali de carrinho, ficar ou sentado aqui no chão brincando com um bonequinho e tal. É de realmente fazer algo que vá mudar a frequência cardíaca, que vá mudar a frequência respiratória de algum nível para que aquilo consiga gerar benefícios para a saúde da criança. Então é diário, são 60 minutos diários. Para adulto a gente fala de 150 minutos, né, por semana, mas para criança são 60 minutos diários, ou seja, e já existe alguns estudos também provando, que aí também é outra coisa que a gente volta para a questão dos pais, é que a atividade física ela até auxilia no desempenho acadêmico. Então assim, né, os trabalhos, hoje vários trabalhos mostram que a quantidade de atividade física não vai
impactar. Às vezes, não, tira do esporte, vamos tirar do futebol porque está tirando nota baixa. Não, pelo contrário, não é isso que vai mudar. Está tirando nota baixa por causa de outras coisas, não está estudando o suficiente, ou não está se dedicando aos estudos como está se dedicando ao futebol. Mas tirar do futebol não vai fazer com que a criança estude mais. Sim, sim. Entendeu? Se ele não mudar, é exatamente a razão por que ele não está estudando. Então, assim, a atividade física vai auxiliar, sim, no desempenho acadêmico. E atividade física, então, dentro desse relatório, são 5 anos. Se você for ver, cara, 5 anos a menos de vida... É coisa pra caramba. É muita coisa. Se você pensar assim, quem não quer viver, se falar assim, você vai estar com expectativa de vida, surgiu uma doença, você vai morrer daqui a tanto tempo, né? Daqui a 1 mês. Aí, daqui a pouco, falando, não, conseguimos um tratamento, vai te dar mais 5 anos de vida. Quem não vai querer? Todo mundo vai querer. 5 anos, entendeu? Tipo, 5 anos é uma Copa do Mundo que você vai ver, uma Olimpíada a mais, ou 2 Olimpíadas a mais. Você vê o neto, né? Exatamente, você vê o neto. Então, são vários aspectos. 5 anos é muito tempo, parece pouco, mas é muito tempo. E as crianças não estão mais praticando a atividade física nesse sentido. E aí fica o apelo, né, de que a gente precisa, de fato, não só educação física escolar, que hoje em dia tem escola reduzindo de 2 vezes por semana para 1 vez por semana. Então, a gente precisa ter a atividade física escolar 2 vezes por semana, mas precisa também que os professores tragam essa atividade física que vá promover esse tipo de estímulo, que a atividade não vão ser os 60 minutos, que normalmente 1 hora a aula são 50 minutos, mas até começar você vai ter aí de alguma intensidade aí de moderada, vigorosa ali, talvez de 30 a 40 minutos de aula, mas que até dá a explicação da atividade, começar e terminar. Mobilizar e tudo. Então, assim, você precisa complementar isso. Você vai precisar complementar com uma atividade fora, com uma em casa, com o pai brincando com o próprio filho. Então, você vai ter que ter mais estímulos ao longo da semana daquela criança para que ele complete esse mínimo preconizado pela OMS. E isso já é provado. São vários estudos que mostram esse benefício da atividade física em geral. Isso é engraçado você estar falando aqui. O primeiro episódio que a gente teve foi com a Márcia, que ela é psicopedagoga até do Arthur. E ela fala lá que... ela falava para mim, e ela falou aqui na entrevista também, que quando ela faz atendimento às crianças, ela não se restringe a atender a criança. Ela tem que atender a família. Sim. Porque não adianta só fazer um trabalho focado ali na criança, né? E você falou isso várias vezes agora, se prestar atenção aí. Várias vezes você falou, então a criança tem, mas o pai tem que se conscientizar disso, daquilo. Porque a criança ela é dependente até, inclusive, que a gente fala, né? Mas ela precisa de uma orientação de adulto. Então, ela é a menor culpada de... Assim, óbvio que ela quer ficar em casa, jogando videogame, sentada no sofá e comendo doce. É o mais prazeroso que tem. Mas ela não foi lá e comprou o videogame, então assim... Exatamente. E ela também não tem dinheiro para ir lá e ficar comprando doce e tal. Óbvio que se oferece para mim, eu vou querer ficar assim também, né? Então, realmente, o papel dos pais é muito importante de estimular e dar o exemplo também, né? De atividade física e procurar um colégio que também entenda que isso é importante. E conversar também com, às vezes, o professor de educação, ver se o cara, o professor ou professora, né? Educação física, se o camarada tem essa preocupação, né? Também de desenvolver a criança efetivamente e tal, não é só do colégio. A escola, por exemplo, nos Estados Unidos teve mais ou menos nessa mesma época aí do Design to Move, surgiu também um Active Schools, um programa como se fosse um selo que estava, né, tipo, registrando que as escolas eram escolas que apoiavam a atividade física, que eram escolas que apoiavam com que as crianças fossem ativas, ou seja, né, e isso é uma das coisas que eu já pensei até em trazer aqui para o Brasil, da gente criar algum selo, talvez junto com o CREF ou com o apoio de alguma outra instituição, que a gente consiga criar um selo que faça essa visita, né, anual aí às escolas e traga esse selo para aquela escola, tipo um selo de que garanta que aquela escola é um ambiente que fornece atividade física suficiente para aquelas crianças. Então, assim, que eles vão ter tempo de atividade física suficiente para ter uma boa saúde. Porque se a gente está falando que houve uma mudança já na nossa cultura, né, familiar, aí, de que os pais estão mais ausentes, trabalhando, né, quase o tempo inteiro, e a criança às vezes não fica em casa, ela passa mais tempo na escola, está aumentando a quantidade de escola integral. Então, se você passar a pensar nisso, a gente precisa ter esses ambientes um pouco mais, né, favorecendo a atividade física. Exatamente, tem que compensar. E se a escola está abraçando isso para trazer atividade para a criança, ela tem que trazer isso com qualidade. Então, não adianta só botar lá um professor qualquer, dando uma aula qualquer e a criança
fingindo que está fazendo coisa, né? Aquele quadra. pacto de mediocridade lá, e finge que eu dou aula e ele finge que tem aula. Então, assim, a gente precisa ter, de fato, pessoas que estão querendo essa transformação. E toda transformação gera esse cansaço e essa frustração. E precisa do apoio de todo mundo, como você falou. E, mais uma vez, eu falo, a família tem que apoiar. A família, a escola, os adultos são os responsáveis, né, pelas nossas crianças. Nós somos os responsáveis pelas nossas crianças, porque enquanto os adultos não quiserem, a gente não consegue ter essa mudança, né? Então, assim, enquanto tiver adulto dando celular para o próprio filho e depois cobrar que o filho está viciado no celular e quiser que a escola faça alguma coisa, vai ser difícil, porque a escola não vai conseguir mudar, tirar o celular da criança, sendo que o pai deu o celular para a criança. Então, assim, hoje você vê relatos de aluno na escola que você conversa, assim, né, no programa de tutoria ou num programa de atendimento individualizado. Criança, que hora você está dormindo? Eu durmo 1 hora, meia-noite. E criança precisa de dormir mais do que o adulto. A gente fala de 8 horas para criança, mas o adolescente, por exemplo, 10 horas. Né? Por causa de toda a transformação, os hormônios, os neurônios, todo aquele desgaste que tem, a formação, né? A finalização da formação. Se a criança não gasta energia, como ela vai dormir, né? Exatamente. Dormir bem. Então, assim, você precisa promover um sono de qualidade e tal, e aí aquele estímulo ali, né? Nos olhos da criança ali até 1 hora da manhã não faz bem. Aí a criança chega na escola, vai assistir uma aula, realmente a aula fica monótona. Né? Uma coisa assim, um Instagram desse que a cada 30 segundos muda, como que o aluno vai parar e prestar atenção numa aula de 50 minutos? 50 minutos é a mesma coisa. Aí o professor hoje está se virando para poder, dentro de 50 minutos, fazer 50 atividades diferentes, porque se um Reels dura 1 minuto, ele tem que durar 1 minuto o estímulo dele. Então ele faz 50 atividades em 50 minutos para poder fazer a aula acontecer. Então, assim, vai chegar uma hora que vai virar o caos, não vai ter jeito, porque o professor não vai dar conta. Então, o que a gente está vendo hoje? Professores cada vez mais estressados, que estão lutando, tentando fazer com que a aula dele mantenha a atenção, né? E o interesse do aluno 50 minutos. E os alunos estão lutando contra isso porque já estão acostumando, né, o seu cérebro e sua visão a prender atenção durante 50 minutos e ter uma mudança. 50 não, isso. 1 minuto e ter uma mudança, 1 minuto e uma mudança. Então, realmente, vira uma batalha desleal para o professor e um prejuízo altíssimo para o aluno. Então, assim, a gente precisa chegar num consenso de que como que a gente vai ajustar isso. E para ajustar isso, a gente precisa de uma força-tarefa de toda a comunidade. E quando eu falo comunidade, é pai, família, né? São as famílias, a escola, são os professores. Então, o professor precisa trazer uma aula. Vamos trazer uma aula mais ativa? Vamos trazer uma aula mais ativa, mas é uma parcela. Não adianta a escola só querer trazer uma... o professor, a culpa é tua que o aluno não está prestando atenção. Não, não é. A culpa também é da família, que está dando estímulos para aquela criança, porque... uma das coisas que eu vejo na aula de educação física, dos alunos com dificuldade, por exemplo, para a derrota. A gente sempre teve isso, sempre vai ter, mas está muito maior, porque assim, o aluno hoje, o jogo começou, uma coisa que eu reparo, às vezes uma queimada. A gente trabalha às vezes com aquela queimada mais americana, o dodgeball, que vai e queima, aí o aluno sai, fica um tempo de fora, e só quando o outro agarra e volta para a atividade. Então os alunos gostam muito desse jogo, mas se começa a demorar demais para os alunos voltarem, eles não querem que o jogo termine. Então, para eles, não importa quem vai ganhar. Eles querem voltar para a atividade. Então, é como se eles quisessem resetar o jogo. Sim. Entendeu? Então, assim, eles não querem ver o final do jogo. Eles querem fazer o que acontece no videogame hoje. Perdi. Perdi, então volto para a mesma fase. Quer continuar? Se você lembrar daquele jogo tipo Atari, sei lá, a gente vai falar aí de tempos atrás, mas perdia, você estava lá na fase 150, você perdia, voltava para a fase 1. Você tinha que recomeçar da fase 1 para chegar na fase 150 de novo. Então o jogo era eterno. Então, assim, você ia trabalhando ali tua paciência para poder vencer as etapas. Hoje em dia, você perde na fase 150, você já volta na 150. Pode voltar, Você vai salvando e voltando na 150. E, de certa forma, a cabeça das crianças dentro dos jogos estão assim, perdi, reinicia o jogo. Vamos reiniciar. Reinicia. Então, várias vezes durante minha aula, eu tenho que segurar um pouco esse reinicia, não porque eu não quero que eles façam atividade, eu quero que eles façam, mas eu também quero trabalhar esse aspecto de que vamos aprender a esperar, vamos aprender que nem tudo vai acontecer no nosso tempo, porque a vida não vai ser assim lá fora. Então, quando a gente sai na vida aí, você vai ver assim, você não vai estar lá no trabalho e de repente... O cara perde uma promoção, uma oportunidade. Não, então agora reinicia, vamos reiniciar. Não, peraí. Ele vai ter que começar tudo de novo. Se for reiniciar, vai recomeçar tudo de novo. Então...
E não vai ser assim. E você não vai ter sucesso todas as vezes e nem vai ser o mais bem-sucedido todas as horas. Então, Que massa. Cara, infelizmente está chegando ao final, porque beleza. já deu bastante tempo, infelizmente, mas o papo está bem legal. Você tem algum recado final para dar para o pessoal? Você pode até olhar para aquela câmera ali. Não, meu recado é que exatamente vamos promover a atividade física, entendeu? E vamos valorizar a educação física escolar. Acho que a educação física escolar tem um papel fundamental nesse desenvolvimento das nossas crianças, principalmente numa geração hoje que fica mais tempo trancada dentro de casa. Então, na minha opinião, a educação física escolar ela podia ter mais vezes até por semana do que apenas 2 vezes por semana. E não por um aspecto querendo, não, eu quero ter mais horas aulas. Não é isso. É uma questão do benefício que isso pode gerar para a criança. Do mesmo jeito que às vezes matemática tem 5 aulas por semana, 6 aulas por semana, a educação física podia ter mais aulas por semana. A gente está falando de escolas integrais e a educação física podia variar, podia ser atividades variadas. Então, meu recado é, deixem, se não vai aumentar, pelo menos deixem 2 aulas por semana para nossas crianças, para que não fique só uma aula por semana, que não vai ser o suficiente. Peguem o que a OMS diz, 60 minutos de atividade física de moderada vigorosa por dia, ou seja, a gente precisa de atividade física diária para essas crianças. Vamos promover a atividade física diária para nossas crianças. Muito bom. Não, sem nada a acrescentar, né? Beleza? Só obrigado. Nada. É isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, se inscreva no canal para o algoritmo entender que esse conteúdo é interessante, continuar gerando mais conteúdo como esse. E é isso. Vamos juntos alcançar o reequilíbrio. Vem comigo.